Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o nosso vídeo parte 3 da série especial que estamos fazendo sobre a reforma da Previdência. Para quem já está acompanhando o nosso canal, nós já postamos a parte 1, que abordou os aspectos gerais dessas mudanças. Apresentamos a parte 2, que tratou da repercussão da reforma da Previdência nas diretrizes gerais do regime próprio de Previdência e do regime geral INSS. E na parte 3 agora iremos abordar as regras novas e atuais relativas à aposentadoria, alíquotas de incidência para fins de desconto previdenciário e a forma como vão ser calculados os benefícios a partir da reforma. É muito interessante que você assista a parte 1 e a parte 2, mas caso você queira pular e assistir a parte 3, seja muito bem-vindo. Eu peço para todos que estão assistindo esse vídeo, que ainda não são inscritos no canal, que vocês se inscrevam, que vocês marquem o sininho, pois isso, além de estar ajudando na produção de novos materiais, vocês serão avisados quando tiver postagem e tiverem vídeos acerca de assuntos que abordamos sempre aqui, toda semana, que tratam de direitos dos servidores públicos. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa parte 3. Bem, pessoal, para quem já assistiu a parte 1, entendeu bem como funciona a questão do direito adquirido, logo, muitas considerações que serão feitas nesse vídeo relacionadas aos critérios de aposentadoria e aos critérios de cálculo de valores de benefícios só são aplicadas para aquelas pessoas que começarem a contribuir, que começarem a trabalhar a partir do dia 13 de novembro de 2019. Isso porque a emenda constitucional 103/2019, ela foi publicada no dia 12 de novembro. Claro que algumas considerações que serão colocadas também se aplicam para aquelas pessoas que já contribuem para o INSS ou para o regime próprio de Previdência, e nós trataremos e faremos a seleção do que é que se aplica, do que é que não se aplica, porque algumas coisas não se aplicam, porque existe a questão do direito adquirido e também das regras de transição que são aplicadas para aquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentar. Porém, as regras de transições serão abordadas na parte 4. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar de forma específica das regras novas e atuais aplicáveis no regime próprio para os servidores públicos federais e para os servidores públicos vinculados ao INSS, ou seja, aqueles servidores que em seu município ou no seu estado não possuem regime próprio de previdência. Alíquotas. Uma das principais mudanças que a reforma trouxe foi em relação à questão das alíquotas. O que são as alíquotas? As alíquotas são aqueles percentuais que incidem mês a mês, causando um desconto nos seus vencimentos, no seu salário. E aí, todo mês, aquele desconto ele é repassado para a Previdência em forma de contribuição. Então, antigamente, antes da reforma, havia apenas 3 alíquotas no regime geral. Uma de 8%, uma de 9% e outra de 11%. A alíquota de 8%, ela incidia para aquelas pessoas que ganhavam até R$ 1.751,81. Então, ganhou até esse valor, descontava 8%. Para quem ganhava acima disso até o valor de R$ 2.919,72, incidia a segunda alíquota de 9%. E para quem ganhava acima desse valor até o valor do teto da Previdência de R$ 5.839,45, incidia a terceira alíquota de 11%. Com a reforma, houve uma modificação e essas alíquotas passaram a ser progressivas, ou seja, elas não se resumem apenas a esses 3 percentuais. Na medida que o servidor for ganhando um salário maior, vão aí incidir diversas alíquotas que iniciam em 7,5% e no regime geral vai até 14%.
Como vocês podem ver na tabela que está aí no vídeo, vocês percebem que quem ganhar até o valor de um salário mínimo incide 7,5%. Quem ganhar o valor acima disso até R$2.000 incide 9%. Quem ganhar acima de R$2.000 até R$3.000, 12%. E quem ganhar acima desse valor até o limite do teto, aí incide o percentual de 14%. Isso modificou aquela tabela anterior, porque quem contribuía menos por ganhar mais, passou agora a contribuir mais. E como é que é feito esse cálculo? Para você chegar nesse valor, você precisa primeiro entender o que é o teto da Previdência. O teto da Previdência é o maior valor que se pode pagar a título de aposentadoria, ou seja, ninguém pode se aposentar no regime geral recebendo acima de R$ 5.839,45. Então também ninguém vai contribuir por um percentual ou com desconto em cima de um salário que supere esse teto. Então se eu ganho até esse valor, tudo bem, as incidências vão ser feitas conforme a tabela que eu acabei de explicar. Porém, quem ganhar acima disso, mesmo que eu ganhe 6, 7, 8 mil reais, o máximo que vai ser descontado, o máximo de percentual que vai ser considerado, vai calcular em cima do valor do teto. Então, por exemplo, se eu ganho 6 mil, eu não vou calcular o percentual em cima de 6 mil. Eu vou calcular o percentual em cima de R$ 5.839,45, que é o teto. Então, por essa tabela nova, gente, como é que você vai fazer o cálculo da sua alíquota? Por exemplo, se uma pessoa ganha R$ 3.500, você olhando na tabela, ela vai se enquadrar naquela faixa de 14%. Só que você não vai pegar como antes e multiplicar 3.500 por 14% e encontrar o valor do desconto. Não, você vai fazer aí um desconto progressivo. Então você vai pegar R$ 998, em cima disso, 7,5. Aí vai subtrair o limite máximo da faixa 2, que é R$ 2.000, por R$ 998, vai encontrar aí o valor de R$ 1.002. E em cima de R$ 1.002 você aplica 9%. Se você somar 1.002 com 998, vai dar 2.000. Então você ainda não chegou em 3.500. Então você vai para a faixa 3, que o limite máximo é 3.000, subtrai com o limite máximo da faixa 2, fica 1.000. Em cima desses 1.000 você aplica 12%. Finalmente, o restante do valor, que é R$ 500, já que se você somar 1.000 da faixa 3, com 1.002 da faixa 2, com 998 da faixa 1 dá 3.000, sobra ainda 500, esses R$ 500, aí você aplica os 14% da faixa 4. Terminado esse cálculo, você soma o desconto que você encontrou de todas as faixas, faixa 4, 3, 2 e 1, e a partir daí você vai encontrar o total que equivale ao seu desconto previdenciário. Ou seja, a alíquota é progressiva, porque ela vai aumentando o desconto conforme o seu salário. Porém, você não aplica o percentual de maneira total em cima do que você ganha. Você vai ali eliminando as faixas e a partir do momento que for eliminando as faixas até chegar na sua faixa final, no caso a faixa 4, depois você soma tudo. Verificando o que está na tela aí, você percebe que parece complicado, mas a partir do momento que você entende, fica mais simples. Isso quer dizer que essa mesma regra que eu acabei de explicar para vocês se aplica para qualquer outro salário. Então, por exemplo, se a pessoa ganhava R$ 2.000, ela é enquadrada na faixa 2, onde o limite máximo é até R$ 2.000. Mas você não vai pegar 9% e aplicar em cima de R$ 2.000. Você vai pegar R$ 998 e aí você faz 7,5%, passa para a faixa 2. Como para chegar em 2.000, você falta aí R$ 1.002, você aplica 9% em cima de R$ 1.002 e depois soma a faixa 2 com a faixa 1 que você encontra o seu desconto. Em resumo, nunca pegue o percentual da tabela e aplique automaticamente no total que você ganha. Você tem que ir fazendo o cálculo faixa por faixa até chegar na faixa em que se encontra os seus vencimentos. A partir da reforma houve essa mudança. Para algumas pessoas foi bom, porque teve uma redução do valor da alíquota e passou a contribuir menos. Para algumas pessoas foi ruim, porque quem ganhava mais que antigamente já tinha um desconto máximo de 11%, a partir de agora esse desconto pode chegar até 14%. Essa mesma regra que eu acabei de explicar
da alíquota para o regime geral de previdência, aplica-se também para o regime próprio de previdência para os servidores públicos federais, já que a União, ela de forma bem clara na emenda, ela aderiu a essa tabela progressiva. Só que essa tabela progressiva, ela só vai passar a ter incidência a partir da folha de fevereiro de 2020, que será paga em março de 2020. Então essas novas alíquotas, elas só começarão a ser aplicadas tanto no regime geral e INSS para os servidores que não têm regime próprio, como para os servidores públicos federais que possuem regime próprio a partir de março de 2020. A forma de se calcular o benefício também mudou, e essa forma de se calcular o benefício se aplicam para todas as regras novas e também para algumas regras de transição. Eu vou me ater aqui à regra nova, mas quando a gente for explicar na parte 4 as regras de transições, nós vamos fazer questão aí de separar quais regras têm incidência da forma antiga de se calcular o benefício e quais regras se aplicam já essa forma nova de se encontrar o valor do benefício. Antigamente, como é que se fazia? No regime geral, se verificava as suas contribuições desde julho de 94 até hoje, aproveitava as 80% maiores, descartando as 20% das menores, e em cima disso, se a aposentadoria fosse integral, você aplicava 100% da média. Porém, com a reforma, isso mudou. Agora será considerado 100% de todas as contribuições, ou seja, serão incluídas também aqueles 20% de contribuições ruins que antes eram excluídas, e a partir da média, tirou a média, se considera apenas 60% do total dessa média. Então, se antes era 100% da média, agora é só 60%. Para que o beneficiário possa utilizar 100% da média, ele tem que passar aí uma regra padrão do tempo comum exigido de aposentadoria. O tempo comum exigido de aposentadoria, nesse caso, vamos colocar os 20 anos de serviço. Então, se alguém se aposenta tendo apenas 20 anos de serviço, só vai incidir aí 60% da média das contribuições. Para que possa incidir 100%, ela tem que passar de 20 anos de serviço e para cada ano a mais que tiver dos 20, acrescenta 2%. Então, se tiver 21, vai para 62%. Se tiver 22, vai para 64%. E para chegar nos 100%, como era antigamente, nesse caso, o beneficiário tem que contribuir por 40 anos, que equivale justamente aos 20 anos a mais que se contribui além dos 20 que tem. E se você multiplicar 20 vezes 2, você vai ter os 40%, que somado aos 60, você atinge ali os 100. Então, para ser como era antes, o beneficiário tem que ter aí, no mínimo 40 anos de serviço, porque pela forma atual de se calcular o benefício, você só vai usar 60% da média se tiver aí os 20 anos. Essa mesma forma de calcular o valor do benefício no regime geral e INSS, ela é aplicada também para o regime próprio de previdência. Lógico, e muito cuidado, nós estamos falando aqui de pessoas que não se enquadram nas regras de transição. São pessoas que passaram a contribuir a partir da reforma ou aquelas pessoas que começaram a trabalhar há pouco tempo e não se encaixam nas regras de transição. Então, para quem é servidor público federal, que também se encontra nessa situação, começou a trabalhar agora, está entrando agora, tem pouco tempo de contribuição, a regra que vai ser aplicada é a mesma, ou seja, 60% da média a partir dos 20 anos e para ser integral tem que completar aí pelo menos 40 anos de serviço. Pela nova regra de aposentadoria, gente, houve uma unificação de tudo. Se antes existia aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, agora existe apenas um único critério. Regra geral, para se aposentar, o servidor público vinculado ao INSS, ele tem que ter 65 anos de idade se for homem e 62 anos de idade se for mulher, com 15 anos de contribuição se for mulher ou 20 anos de contribuição se for homem. Então só existe essa única aposentadoria
geral, ou seja, regra geral, não existe mais idade de tempo de contribuição. Para se aposentar, tem que se atingir esses critérios. Para o professor e professora no regime geral, a regra antigamente permitia reduzir 5 anos da idade e 5 anos do tempo de serviço. A partir de agora, essa redução só acontece na idade. Então, homem professor, 60 anos de idade. Para quem é professora, 57 anos de idade. E aí, ambos, independente do sexo, tem que ter 25 anos de contribuição para se aposentar. Para aposentadoria especial no regime geral, se antes era exigido apenas 25 anos de contribuição para o servidor que trabalhava em ambiente insalubre, e aqui eu estou generalizando porque tem também as situações de 25, tem as situações de 15 anos, mas a grande maioria das aposentadorias por ambiente insalubre se encaixam dentro dos 25 anos, agora também é passado a ser exigido em idade mínima. Independente de ser homem ou mulher, tem que ter no mínimo 60 anos de idade e 25 anos de contribuição para se aposentar com aquela regra especial que antes não exigia idade mínima. Em relação aos rurais, não houve nenhuma mudança. A regra permaneceu a mesma como está, lembrando que eles são afetados pelaquela nova forma de se calcular o benefício. Porém, não houve nenhuma mudança nem em relação aos requisitos da idade, nem à contribuição. No regime próprio de previdência para os servidores públicos federais, as mudanças ficaram, na regra geral, idade do homem 65 anos, idade da mulher 62 e o tempo de serviço de 25 anos, independente do sexo. Para quem trabalha em ambiente insalubre, a regra ficou a mesma da aposentadoria no regime geral. Passou-se a se exigir 60 anos de idade, independente do sexo, e 25 anos de contribuição em ambiente totalmente insalubre. Para os professores também do regime próprio, passou a se exigir um critério semelhante ao do regime geral. 60 anos de idade homem, 57 anos de idade mulher, com 25 anos de contribuição, independente do sexo. Já para aqueles servidores públicos vinculados ao regime próprio, que se enquadram naquelas atividades de polícia, vamos resumir assim, passou-se a exigir 55 anos de idade com 30 de contribuição. Importante ressaltar ainda, primeiro, a emenda ela proibiu a conversão de tempo especial em tempo geral. Antes havia essa possibilidade, em que o tempo especial ele equivalia a 40% a mais que o tempo geral. Então você poderia juntar tempo geral com tempo especial e ter ali uma contribuição maior, né? A emenda ela proíbe isso, então a partir dela não pode acontecer conversões de tempo especial para quem trabalha em ambiente insalubre, por exemplo, somado ao tempo geral e ter algum acréscimo a mais por isso. E também ocorreu uma mudança em relação ao desconto dos inativos no regime próprio dos servidores públicos federais, que aumentou o valor de contribuição para aquelas pessoas que ganham acima do teto. Se antes você tinha incidência do desconto previdenciário no seu benefício, considerando o valor total, agora pela emenda se criou uma nova regra. Primeiro, você vai reduzir o total que você ganha pelo teto da Previdência, que é de R$ 5.839,45, e do que sobrar dessa operação, você vai colocar em cima do valor que sobrou o percentual que corresponde ao valor total que você ganha. Então, se, por exemplo, você ganha um valor aí de R$ 10.000, você vai subtrair os 10 mil pelos R$ 5.839,45 e em cima dessa diferença, você vai aplicar o percentual que corresponde aos R$ 10.000 e não o percentual que corresponderia à diferença. Isso é ruim porque acabou aumentando o valor que vai ser pago agora pelos inativos que contribuíam e ganhavam acima do teto. Em relação às pensões por morte, nesse caso, fica no valor de 50% e mais 10% por dependente. Então, por exemplo, se for um cônjuge de 2 filhos, você coloca ali 50% mais 20%, que equivale a 10% por cada filho, totalizando aí 70%.
Lembrando que esse valor ele não é reversível para o cônjuge, porque antigamente, quando o dependente atingia a idade para não receber mais o benefício da pensão, o que ele recebia era incluído no valor que o cônjuge tinha para si. Porém, esse valor não é reversível. Atingiu a idade para não receber mais a pensão, esses 10%, eles saem e não é colocado dentro dos 50% já recebidos pelo cônjuge. O máximo que se pode atingir é o valor de 100%. Claro, existem exceções em relação a dependentes deficientes, mas, regra geral, com a reforma, a pensão agora passou a ser paga dessa maneira. 50% para o cônjuge e 10% por cada dependente que o servidor possuir até o limite de 100%. Antes de finalizar, pessoal, algumas considerações que eu acho cruciais. Primeiro, quem é servidor público que possui regime próprio de previdência, seja municipal, seja estadual, eu sugiro que vocês assistam a parte 2 que foi gravada, porque essas mudanças que aconteceram em relação ao regime próprio dos servidores públicos federais não se aplica a vocês. Também não se aplica às mudanças ocorridas no INSS, e lá na parte 2 está muito bem explicado o motivo. Na verdade, essas regras que eu coloquei há pouco, elas se aplicam para o servidor público federal vinculado ao regime próprio e para o servidor público que não possui regime próprio e está vinculado ao INSS, que é o regime geral. Então, muita atenção, porque muitas vezes por aí se confunde esse conceito e acaba se generalizando. Nem toda regra aplicada para servidor público, ela se aplica para todos os servidores, porque muitos deles não estão vinculados a regime próprio de previdência, como eu já coloquei. Também fique claro que essas regras que foram apresentadas, elas se aplicam para aqueles servidores que começaram a trabalhar há pouco tempo, e aí a regra de transição acaba não sendo interessante, ou então para aqueles servidores que vão começar a trabalhar a partir do dia 13 de novembro. Para quem já completou os requisitos, eu sugiro assistir o vídeo da parte 1, porque lá está bem explicado por qual motivo essas regras não se aplicam às pessoas que já atingiram os requisitos da lei antiga antes da sua revogação. Então, gente, encerrando aqui a parte 3, é muito importante que cada caso seja analisado de forma bem específica, porque dependendo da situação, você tem que verificar aí se as suas contribuições, se a sua idade, ela se encaixa melhor nas regras novas que foram colocadas nesse vídeo ou nas regras de transição que foram disponibilizadas para aquelas pessoas que estão mais próximas de se aposentar. Se você começou a trabalhar agora, ou se você começou a trabalhar a partir do dia 13 de novembro, essas regras que eu acabei de explicar, elas se aplicam integralmente a você. Agora, se você já está há algum tempo, aí é importante verificar se o seu caso já não se encaixa dentro de uma regra de transição. Porém, isso será melhor explicado na parte 4, que é o nosso próximo vídeo. Então é isso. Quem tiver dúvidas, quem tiver sugestões, quem tiver perguntas, deixe aí os seus comentários. Na medida do possível, vamos estar respondendo. Mas eu agradeço muito pela atenção, por terem ficado aí até o final. E eu espero que na parte 4 possamos nos encontrar. E para quem se enquadrar nas regras de transição, eu tenho certeza que a partir da próxima explicação, você vai entender que a regra de transição, apesar de ruim, não é tão prejudicial como é a regra nova. Porque, como vocês viram, aumentou bastante em relação à questão da idade, diminuiu bastante na forma de se calcular os benefícios. Enfim, as regras de transição são menos piores do que as regras que foram apresentadas nesse vídeo para vocês. Então é isso, até uma próxima oportunidade e um forte abraço.